Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você sempre com a gente, neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, não é? Sempre com personalidades aqui da região para debater e discutir os temas importantes, a nossa pauta regional aqui na Baixada Santista e, evidentemente, os assuntos importantes, não é? Os temas de interesse nacional, com a política ainda fervilhando, não é? Com a posse do presidente em exercício Michel Temer, novos ministros, e hoje a expectativa era para o anúncio do presidente do Banco Central, do time todo do Henrique Meirelles para a Fazenda, mas isso acabou ficando para amanhã, né? O que está deixando todo mundo curioso é um encontro marcado, uma reunião marcada com as centrais sindicais, né? Para a tarde de hoje com o presidente Michel Temer, né? O pessoal não está aceitando bem as mudanças mexidas na área da Previdência. Vamos acompanhar tudo isso. Você que está na reprise acompanhando a gente, evidentemente já tem novas informações. A gente aqui no horário do ao vivo fica na expectativa para saber se há alguma novidade, alguma mexida. Mais à frente, é claro que o ministro da Fazenda vai passar aí as principais coordenadas, as mudanças e os pacotes aí, né, que deverão tramitar no Congresso Nacional. Telefone aberto, telefones abertos, né, 3223-1120, 3223-7676, para você enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, sempre à sua disposição. Presidente do PMDB São Vicente, Pedro Gouveia, vereador da cidade, está conosco em mais esta edição, ao lado do Heraldo José dos Santos. E aqui à direita, com prazer, recebendo mais uma vez o nosso Francisco Pacilo, advogado, não é? Comentarista habitual também aqui do painel regional. Jornais participam e colaboram com a gente aqui, são parceiros. Está aqui o DL, Diário do Litoral, que circula por toda a cidade e região metropolitana. Santistas querem mudança, não é? Uma pesquisa do DL. Não sei se combina muito bem realmente com o título, mas está aí os prefeituráveis que o DL selecionou, tá certo? A gente pode comentar isso mais na frente. Eu repasso aqui ao Pedro e ao Heraldo esta edição do Diário do Litoral. O Pacilo recebe também o jornal desta segunda-feira. E o Diário Oficial aqui da cidade de Santos, o DO, enviado aqui pela Secretaria de Comunicação. A Prefeitura inicia nesta semana obras na entrada da cidade. Expectativa, então, que a gente tem para que realmente essa situação possa melhorar. Pedro Gouveia, prazer receber mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, vereador? Tudo jóia, Boturão. Uma boa tarde a você, aos amigos, Heraldo, doutor Pacilo. Quero cumprimentar os telespectadores, dizer que é sempre uma honra muito grande estar aqui no seu programa, falando com os telespectadores sobre São Vicente e toda a região. Muito bem. Heraldo José dos Santos, feliz nesta segunda-feira, no pós-fim de semana, né, Heraldo? Tudo bem, né? Todos os dias, Boturão. Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Pedro Gouveia, parlamentar de grande expressão no município vizinho de São Vicente, e o doutor Pacilo, uma das referências morais da advocacia santista, quiçá do Brasil. Muito além bem. De, na ponta, o brilho e a espontaneidade e a inteligência da Camila Aloy. Pacilo, prazer revê-lo mais uma vez com a gente. Tudo bem, né, Pacilo? Alma lavada depois do fim de semana, né? Uma corrida bonita nos 10 quilômetros da tribuna, com uma participação bastante grande dos cadeirantes, uma coisa inusitada e nova, muito importante, boa, que a gente deve reeditar. Depois o Stefano, no futuro, vai falar com vocês. Heraldo, uma satisfação e muito obrigado pelos elogios. Pedro Gouveia, PMDB, acho que o presidente não devia usar aquele slogan, não fale em crise, trabalhe. O brasileiro já trabalha bastante. Boturão, referência jornalística da Baixada, e a Camila Simpatia aí, que atende os nossos telespectadores. É muito bom estar aqui de volta. Muito bem. Programa encerrado, você revê sempre através do YouTube os trechos que considerar mais interessantes, né? Ou o programa por inteiro. E estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone painel regional, confira a gente em tempo real. Como já foi dito aqui, Camila vai com a gente para acompanhar a sua participação e a nossa produção, né, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Boturão. Boa tarde para você. Cumprimento ao vereador Pedro Gouveia, ao Heraldo, ao doutor Pacilo, e boa tarde mais que especial a você que está em casa. Nosso Facebook e os nossos telefones estão sempre abertos, aguardando a sua participação, que sempre é muito importante no nosso programa. Lembrando que estamos com 2 números novos, 3223-1120 e 3223-7676. Ligue para a gente, deixe sua participação, a sua opinião, para
estar interagindo aqui conosco e com os nossos convidados. Olha, o presidente em exercício concedeu uma entrevista, obviamente à Globo, né? Ontem, no horário do Faustão, e alguns temas foram abordados lá na participação dele, e questão mais importante, defendida por ele, reduzir o desemprego, pacificar o país política e economicamente. E uma garantia que eu acho que era importantíssimo ele fazer em rede nacional, Pedro Gouveia, você que milita no PMDB, preside o partido, né, evidentemente tem autoridade para falar bastante a respeito dessa ascensão do PMDB ao poder, né, é que não disputará a reeleição. É mais ou menos isso que você esperava? Enfim, claro que existe uma série de outros temas importantes que vêm a reboque de tudo isso, né? Sem sombra de dúvidas, Boturão, é necessário, né, que se busque uma solução para a questão do desemprego, que é crescente no país. É necessário que se busque um momento de paz, né, no cenário político nacional, para que a gente consiga ver o país voltar a crescer. E tenho certeza que o presidente Michel Temer, ele colocando essa questão de não ter o desejo, o anseio de disputar a reeleição, isso traz também, nesse cenário político, essa calmaria necessária para que o país possa voltar a crescer. Obviamente que com muitas medidas que terão que ser tomadas, com muita conversa, com muitos desafios que terão que ser enfrentados pelo governo e por todos da classe política. Nós entendemos que essa questão de que hoje nós vemos de uma movimentação também por parte dos sindicatos, isso tudo acaba conturbando esse cenário, mas a gente precisa entender que esse é o momento de dar a oportunidade também de que as propostas sejam apresentadas, que o trabalho seja feito, para que com o tempo a gente veja se esse é o melhor caminho para o nosso país, para o desenvolvimento da economia e assim a gente consiga alcançar novamente uma retomada dos empregos que hoje preocupa muito a todos nós. Muito bem. Pacílio, a última vez que esteve no programa, o presidente era Dilma, volta agora com o presidente Michel Temer em exercício, claro, haverá ainda o julgamento no Senado, né, comandado e pilotado pelo presidente do STF, enfim, mas como eu disse aqui na última sexta-feira, eu acho que o presidente Dilma vai ser devidamente encaixotada pelo PT e abandonada, jogada às traças, a opinião, a impressão que me dá no momento. Mas diga, Pacílio, suas impressões sobre o começo aí do Boturão, primeiro, eu tenho certeza que o Mantovani está nos assistindo e ele está devendo um almoço para a gente aqui, para a bancada, porque ele disse que a Dilma não caía, que o PT trabalhava muito bem na rua. Mantovani, então foi isso que aconteceu. Eu acho que essa mudança foi salutar. O Brasil dá uma alavancada porque parou o roubo institucionalizado, né? Hoje eu entendo que os cidadãos estão mais vigilantes, estão mais atentos à administração pública. E eu acho que nós temos que fazer uma grande reflexão, sim, porque se nós queremos internacionalizar a economia brasileira, fazermos parte do mercado internacional, nós não podemos atuar aqui dentro, né, com um sistema arcaico, seja ele jurídico, a relação de trabalho, ela tem que se aprimorar, sim. Eu acho que a lei vai fazer esse ano aqui 73 anos e nós temos que rediscutir, porque, vê bem, eu não vejo a evolução da classe trabalhadora. Eu vejo muito discurso, que nem a CUT agora. Não, nós não vamos conversar com o presidente, ele é ilegítimo, não foi eleito. É um absurdo, é um sectarismo. O presidente foi eleito juntamente com a presidenta Dilma. Não há dúvida alguma. Na hora que você apertou lá o número na urna eletrônica, estava lá inclusive a foto e você confirmou. Deste modo, nós não vamos avançar. Então, eu entendo que a gente tem que fazer, sim, uma reflexão na infraestrutura, na indicação de ministros, na indicação de presidentes de estatais. Nós temos que repassar o Brasil a limpo, nós temos que rever tudo. Vamos lavar toda essa sujeira que está por aí. Muito bem. Repercutiu muito, Heraldo, a questão da não inclusão, não participação das mulheres, né? De negros e de outras figuras importantes aí no Ministério, porque o Ministério foi enxugado, eram 32 até a saída da presidente Dilma, agora são 22 com o presidente Michel Temer, né? E também repercutiu muito mal, deu uma complicação, deu uma confusão danada, o fato do Ministério da Educação encampar o Ministério da Cultura, mas aí agora já há uma separação, uma criação de uma secretaria
especial aí da cultura, que seria ocupada pelo desejo do Michel Temer por Marília Gabriela, né? No último sábado foi noticiado que a senadora Marta Suplicy esteve com a Marília Gabriela, fez o convite, tentou fazer a interlocução com o Michel Temer, essa coisa toda, mas Marília Gabriela se recusou. Eu não sei se já há outra indicação aí imediata. Mas falou o marketing, você acha ou não deu tempo de pensar nisso? Eu acho que ele tinha que, naquele primeiro momento ali, dar uma atenção mais assim, especial às correntes partidárias que estavam apoiando todo aquele movimento. Agora, nessa entrevista mesmo que você citou, à Rede Globo, o presidente interino disse que há sim uma mulher na sua chefia de gabinete e esses ministérios que foram encampados por outros, cultura, a questão da portos, aviação... Não, esses mais voltados à área social serão ocupados por mulheres, né? Igualdade racial, enfim, todos esses setores. Diz ele que deverão ser chamadas mulheres que se destacam nestas áreas específicas. Agora, o que chamou a atenção também ontem, durante a entrevista do Michel Temer, foi o panelaço em diversas capitais. E em São Paulo, proveniente mesmo do que se chamou lá atrás, que era um panelaço que vinha das varandas gourmet, né? Bairros de classe A, como Higienópolis, Morumbi, Santa Cecília. Quer dizer, então é curioso isso, né? Da mesma forma que há os contrários a Dilma, há também os contrários ao Temer. Quer dizer que o panelaço desses bairros importantes aí de São Paulo? Também, pois é. Porque aqui não aconteceu nada, né? Não, aqui não identifiquei coisa nenhuma. Qual petista é que está pobre? Tem muitos. Todo mundo é com varanda gourmet, sim. Agora, todo mundo com varanda gourmet. Não tem. Aquele que acreditou. Você está falando isso só porque o presidente Lula tem duas coberturas? Aqui, tinha assessor aqui na Codesp, está todo mundo com varanda gourmet. Mas você está falando de quadros do partido e não aquele que foi militante do partido, que votou no partido. Então quer dizer que tem a manata, carrega bandeira. Você sabe muito bem que é isso. Quantos não foram enganados, doutor Pacilo? Quantos não foram enganados, né? Então, panelaço aí, em bairros nobres. E ontem também na Praça Independência houve também uma manifestação. E houve também na Vila Paulista, em frente à Fiesp, né? Na Fiesp eles continuam, eles permanecem lá. Estão os acampados a favor do impeachment e houve um movimento de 10 ou 15 mil pessoas a favor da presidente Dilma contra esse impeachment. Eles se encontraram e não houve socos, pontapés, nada disso, não há nenhum ferido, mas houve um confronto sim. O Pedro Gouveia, Previdência Social em pauta, em discussão, mexidas deverão acontecer e claro que o trabalhador vai ser penalizado, né? Evidentemente, óbvio, né? Sempre acontece esse tipo de coisa, mas se discute muito também a questão da previdência do servidor público, essa coisa toda, né? A gente não sabe exatamente para onde vai, né? É verdade, é algo que precisa ser enfrentado, que os governos têm que enfrentar. Mas antes, é importante a gente falar sobre todos esses movimentos que acontecem. É impressionante, nós percebemos aí a velocidade que foi cobrada do presidente atual, do Michel Temer, uma resposta no sentido de se completar quadros, de fazer o enxugamento da máquina, através de uma redução de ministérios. E aí é impressionante também como as pessoas muitas vezes esperam este ajuste, não esperam o próximo dia, o próximo capítulo. É necessário também que se dê agora uma condição de governo. A gente entende que esses protestos serão constantes, é o sentimento do eleitor, é o sentimento da população, por conta de tudo que tem acontecido no país, por tudo que tem acontecido que a classe política tem proporcionado. Então essa insatisfação faz com que todas as massas se manifestem, se posicionem, sejam contrárias a tudo aquilo que é feito. Enquanto não houver o resultado, enquanto não houver uma resposta positiva para a população vai continuar fazendo panelaço. Eu entendo que não importa se vem das varandas gourmets, se vem dos locais mais distantes, se vem dos bairros mais distantes ou dos bairros mais ricos.
a gente tem que entender que esse é um sentimento geral da população, por conta de tudo aquilo que a gente vê acontecendo na política. A gente precisa trazer um novo começo, a gente precisa trazer uma nova esperança para a população. A classe política precisa entender isso, caso contrário, vai continuar ouvindo muitas reclamações e muitos protestos acontecerão. Agora, sobre a Previdência, é outro fator que também é necessário que se mexa, que se faça uma discussão ampla e que não faça uma mudança mais ou menos, que não faça uma mudança que seja paliativa, uma mudança que simplesmente se altere uma parte e não mexa na outra parte, porque de repente isso pode trazer uma celeuma, pode trazer um grande problema, pode trazer uma grande discussão. As pessoas têm que enfrentar essas discussões e propor uma mudança de uma forma que seja definitiva e que todos conheçam as regras. Isso nos municípios também precisa ser enfrentado. Nós temos hoje na cidade de São Vicente um grande problema. E nós precisamos enfrentar isso, procurar soluções, discutir com o servidor, discutir com o trabalhador aquilo que é melhor para os dois lados. Aquilo que fica claro também que é possível se fazer para os próximos 20, 30, 40 anos. Porque não adianta a gente discutir previdência no dia de hoje. E aí o resultado parece que é muito bom, mas quando a gente vai, no passar dos anos, a gente vai vendo que fica inviável a execução daquilo que foi estabelecido. É mais ou menos isso que o Henrique Meirelles disse na sexta-feira, né? É preciso fazer ajustes e ele mais ou menos quis dizer o seguinte, é melhor ganhar um pouco menos na sequência do que não receber, né? Lá na frente, se a Previdência quebrar de uma vez por todas. Foi mais ou menos isso que eu entendi, acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer. Né? É o caminho natural para que a gente consiga resolver também dentro dos municípios. Hoje, eu estava na Câmara, na parte da manhã, nós estávamos com o funcionalismo da Codesave, que eles estão parados já há alguns dias. Nós reunimos lá chefe de gabinete do prefeito, secretário da Fazenda, presidente da Codesave, uma comissão de vereadores, sindicato dos trabalhadores, o Macaé estava lá, o presidente, junto com a sua diretoria e os funcionários. Fizemos uma discussão lá para que se consiga encontrar uma solução para que possa pagar. A gente não está discutindo lá hoje a questão de aumento, a questão de que os trabalhadores automaticamente nesse próximo mês vão brigar por isso, de fazer com que haja o reajuste da sua categoria. A gente está lá brigando por salário em dia e benefícios. A prefeitura, ela simplesmente vai dando a palavra a cada mês, que perdeu a credibilidade. Hoje fizeram uma proposta que o funcionalismo falou não para a prefeitura, não tem mais credibilidade, porque promete aquilo que não cumpre, o trabalhador fica a ver navios e a cidade continua suja na cidade de São Vicente. A falta de gestão, a falta de um compromisso com a palavra desse atual governo faz com que simplesmente o funcionalismo hoje cruze os braços e fale, olha, nós queremos receber os nossos direitos ou não voltamos a trabalhar. E nós temos outras situações aí que são dramáticas, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, né? Salários atrasados, fazendo escalonamento. Rio de Janeiro, um caos assim, terrível, né? O governo do estado, né? Mas essa questão da Previdência, eu acho que o governo tem que tomar muita cautela e não pode incorrer no erro de simplesmente protelar o máximo que puder a idade mínima para se aposentar. O que ele tem que fazer, na verdade, é encontrar fontes de custeio para o pagamento dos programas sociais que saem do cofre da Previdência e não há nenhuma contribuição por parte desse contingente. Claro que não se deve acabar com esses programas, mas não pode sair do mesmo cofre que é abastecido pelo trabalhador. Se incorrer nesse erro, eu acho que vai ter muita dificuldade para aprovar essas mudanças. Né? A Previdência hoje, estudos sérios demonstram que o que se arrecada é suficiente para bancar o sistema, mas o que realmente entra no entrave são os chamados projetos sociais, programas sociais bancados pela Previdência Social. Quer dizer, então, se não houver esse olhar atento, realmente eu acredito que vai encontrar séria resistência o governo Temer. O assunto não é dos mais simpáticos, na verdade é uma situação tanto quanto antipática para se colocar na mesa e se aprovar no Congresso. Mas acho que o Heraldo foi perfeito aí. E o vereador também colocou com muita clareza. Nós precisamos de transparência na Previdência e realmente deixar de meter a mão.
saber o que é custeio, o que o trabalhador pagou, o que ele tem que receber, porque isso é uma regra, né? Ele tem que ter essa segurança. Não pode ter mais nenhum tipo de intervenção. Isso, de uma certa maneira, Heraldo, eu acho que isso é muito simples de você colocar. Olha, no caixa da Previdência, aquilo que sai do bolso do trabalhador, não se mete a mão. Não sai para nenhum outro tipo de programa que não seja da aposentadoria, né? E o outro custeio, os demais programas, nós temos que criar fonte, sim. Temos que tirar de algum lugar, de alguma contribuição que já pode estar, inclusive, sendo paga e está sendo aproveitada ou utilizada em outros programas que não atendam à necessidade previdenciária. Muito bem. Um break aqui, a gente retoma aqui a sequência do painel regional já já. Muito bem, voltamos, sequência do nosso painel regional aqui com o vereador e presidente do PMDB de São Vicente, Pedro Gouveia com a gente, Heraldo, Pacilo e a Camila atenta já com participações importantes aqui do telespectador ligado aqui com o painel regional, né? Pedro Gouveia, mais uma violência acontecendo no final de semana, né? Ficou todo mundo perplexo com o arrastão lá na pizzaria, a pizzaria que fica no Catiapuã, é isso? Um cidadão estava lá jantando, um cliente, e os bandidos entraram e acabaram trocando tiros. Eu não sei se houve troca de tiros, não sei se houve tiros, não houve troca de tiros, né? Não, só atingiu houve um disparo. Um desses frequentadores lá. Um marinheiro de 50 anos, né? Tá passando bem, foi operado. Uma pizzaria, né, dentro de um bairro ali do Catiapuã. Eu mesmo costumo ir muito nessa pizzaria, fiquei sabendo ontem à noite, né, desse fato. Ficamos bastante preocupados, até porque conhecemos ali os proprietários, né, o Valtão, uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, e isso nos entristece, porque isso faz com que as pessoas que têm seus comércios, as pessoas que frequentam os comércios na cidade de São Vicente, se preocupem muito por conta, né, dessa insegurança, desse estado de insegurança que nós vivemos aí. Daqui a pouco o pessoal vai se recusar a abrir os restaurantes, lanchonetes depois das 8 horas da noite. É, né? Verdade, é muito triste, é muito triste. E ali nessa pizzaria é um bairro essencialmente residencial. É verdade. Né? Então causa estranheza mesmo, né? Essa violência contra praticamente vizinhos, né? Então não dá para entender realmente. Antes da gente seguir aqui com o Pedro, né, para discutir mais detalhes a respeito da gestão de São Vicente, depois do anúncio do prefeito lá dos 14 milhões de déficit por mês, né? Você não compareceu àquela reunião, né? Não pôde ir ou... Não quis ir. Não quis ir, né? Não quis ir, não tinha o porquê de participar para saber aquilo que a gente sabe já há muito tempo. Para você não foi surpresa? Não é surpresa nenhuma, nós queremos saber aquilo que vai ser feito para equacionar esse déficit. O que ele vai fazer para cortar, o que ele está programando para cortar. Corta, já falei, cargo comissionado, e aí os espertos lá da prefeitura, da equipe dele, não, mas a gente não paga, mas está empenhando, está endividando o município. Corta os cargos, começa a fazer. A solução é pagar os caras que estão lá trabalhando. Bom, agora não estão trabalhando, rever 3 meses de contratos, rever todos os contratos da prefeitura, pega o centro de convenções lá, bota ele para funcionar e leva todas as secretarias, todos os equipamentos públicos alugados hoje em locais que não são próprios, leva tudo para lá, coloca tudo em um único lugar, começa a economizar na questão dos contratos de locação, reveja aí esses contratos com os fornecedores, começa a priorizar funcionalismo. Não adianta vir falar do tamanho do problema. O tamanho do problema, ele demorou 3 anos e meio, que na verdade não são 3 anos e meio, são 23 anos e meio para descobrir os problemas de São Vicente. São Vicente não é fácil de administrar. E aí ele entrou na prefeitura dizendo que não conhecia os problemas. Ora, quem não conhece os problemas não tem solução. Nós conhecemos os problemas da cidade, sabemos dos desafios e temos que apresentar essas propostas para melhorar a cidade. Não adianta ele querer fazer reunião lá para chamar a atenção da imprensa, da mídia, para levar lá meia dúzia de gato pingado, que ainda saem da reunião falando que é brilhante a iniciativa dele. Brilhante é quando ele começar a pagar funcionário, quando ele tirar o lixo da rua, quando ele fizer os hospitais, os equipamentos de saúde funcionarem, os projetos sociais que não funcionam, e aí a gente tem que enfrentar essa violência,
essa onda de violência na cidade de São Vicente, não é à toa. Essa população de rua que é crescente em São Vicente é porque falta um enfrentamento no sentido de fazer um combate às drogas. Hoje, o grande número de usuários de drogas, a população de rua, na sua maioria, são usuários de droga. Hoje, o perfil deles é esse. Tem que enfrentar com casas de recuperação, programas, fazer com que se faça um elo com a família, procurar o familiar, tentar fazer com que essa pessoa volte para a sua cidade de origem, fazer com que essa pessoa seja atendida. Não tem uma casa de passagem, uma casa de estar, não tem um programa social na cidade, GEPOM, Tripulantes do Futuro, projeto de caminhagem. Eu ia citar exatamente esse aí que sendo mais famoso, né? O GEPOM, Tripulantes do Futuro. O GEPOM, inclusive, está sendo copiado aí pelo governo do estado. Verdade. Né? Então, esses projetos todos foram encerrados, né? Não tem nada disso que você está falando, tem gente não recebendo na prefeitura, os serviços da prefeitura, saúde, educação, sempre comprometidos, mesmo assim tem um rombo de 14 milhões. Veja. Por mês. Essa falta de gestão traz isso. Então, agora, solta uma curiosidade. Nós tivemos um plano nacional, né, uma insatisfação bastante grande, toda uma má administração pública. E dessa insatisfação, na Câmara se resolveu fazer o impeachment da presidente. Por que a Câmara de São Vicente não tem o mesmo empenho? Qual é a dificuldade na medida em que há um certo tempo se fala da administração pública de São Vicente, se fala do déficit, se fala de toda essa péssima condução no setor público, e a Câmara, pelo menos o que nós saibamos, aí não tem nenhuma iniciativa de um impedimento do prefeito, né? Está previsto na lei orgânica que existe essa possibilidade. Com toda essa mazela administrativa, né? Com sério prejuízo para o município, por que não se toma uma iniciativa desse teor? Já foram 2 vezes apresentada uma proposta de impedimento do prefeito, de cassação do prefeito. Uma delas pelo doutor Daniel, que presidia a OAB, e uma delas pelo presidente do partido PSC. Nas 2 vezes fomos favoráveis à cassação do prefeito por entendermos que as irregularidades ali existiam. Agora, o restante da Câmara, o restante dos vereadores, cada um responde por si. Essa questão desse rombo é muito simples. Mesmo não pagando, Boturão, você me pergunta como que existe um déficit tão grande. Veja, a partir do momento que você fica impedido de receber recursos do governo do estado ou do governo federal para fazer obras importantes na cidade, mesmo que sejam obras elas de pavimentação, você tem que fazer isso tudo com dinheiro próprio, com recurso próprio. Fazendo com recurso próprio, automaticamente você descobre um outro lado e aí você não consegue honrar os seus compromissos e você vai aumentando o endividamento da prefeitura. Então a prefeitura ela tem que trabalhar sim com o seu orçamento, que é um orçamento de 1 bilhão, é um orçamento bastante importante, dá para fazer muita coisa com esse orçamento, dá para fazer o custeio da máquina pública. Agora, para a gente conseguir avançar, para que a gente consiga fazer algumas obras estruturantes na cidade que vão trazer soluções para problemas crônicos, como a questão das enchentes, como tantos outros problemas que existem na cidade, nós precisamos buscar esses recursos novos. E a cidade está impedida porque ela está no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes. Para você ter uma ideia, nós estamos trazendo para São Vicente, lá para a área continental, através do governo do estado. Estive alguns dias atrás com o deputado Caio França, conversando com o nosso vice-governador, com o Márcio França, o vereador Léo, o vereador Perivaldo. Tivemos lá num grupo de amigos indo buscar um investimento para programas sociais de qualificação em São Vicente. Conseguimos trazer 1.250 vagas, que vai ser um projeto de um via rápida fixo em São Vicente, que vai ser em parceria com o Camp do Rio Branco, um investimento de 2.700.000. Isso é uma grande oportunidade para os nossos jovens, cursos de qualificação, que vai poder permitir com que eles ingressem no mercado de trabalho com uma nova qualificação, com uma nova oportunidade aí de emprego, de trabalho. Agora, vereador, qual que é, na verdade, a situação da receita do município? Porque se fala que queda de arrecadação, é verdade mesmo? Houve essa redução de mais de 50%, 60% no IPTU? Procede mesmo? Diz que hoje, né, os dados que eles nos passam na prefeitura é que há realmente uma inadimplência muito grande, que supera os 50%. Mas eu insisto em algo que também é bastante lógico aí. Que... O Rodolfo Amaral trouxe outros números aqui, né? Não faz muito tempo.
Foi. Não é? O Heraldo lembra disso, Não, né? não conheço. O Rodolfo apresentou outros números aqui, a arrecadação caiu, mas muito distante, dessas cifras aí. Esses números, falando do IPTU agora, né, em relação a isso, eu falo em relação ao ano de 2015. Não é o principal imposto no IPTU. Não é o principal imposto, não é? Vê só, em São Vicente Em São Vicente é. Agora, o que acontece? Em 2015, eu posso falar aqui com todas as letras que a arrecadação não diminuiu. Que a arrecadação ela foi maior do que nos anos anteriores. Tanto com o IPTU, como ISS, como IPVA, como todas as outras fontes que entram nos cofres da Prefeitura. O que a gente precisa entender, e que é simples, a Prefeitura de São Vicente hoje não presta um serviço à população, seja de saúde, seja de limpeza urbana, de manutenção, social, educação. Isso fez com que, talvez, por conta dessa insatisfação, que as pessoas nesse ano de 2016 diminuíssem aí ainda mais o número de pessoas que estão contribuindo e assim aumentando o número de inadimplentes. Mas a gente tem que entender que esses números, a gente está falando de 2016. Em 2015, a arrecadação do município foi muito superior do que nos anos anteriores. Isso eu afirmo categoricamente, porque acompanhei esses números. Agora, de 2016, a gente ainda não tem esses números de uma maneira que a gente pode fazer uma comparação. Passou o primeiro trimestre, onde foi feito toda uma apresentação à Câmara dos números. Esses números eles se mantêm equilibrados. Agora, daqui para frente, nós temos que aguardar com que a Prefeitura nos apresente esses números para que a gente possa aí ver se de fato tem. Mas hoje a Prefeitura diz que há esses números que superam 50% o número de inadimplentes dentro do município. O número é gigantesco em relação muito ao IPTU, muito grande. Nunca vi isso. Gigantesco. Mas eu lembro que não faz muito tempo, que é questão de 60 dias aproximadamente, o Rodolfo esteve conosco e, ano passado, não era nem esse o tema, né, naquela oportunidade, mas ele passou alguns números sobre a administração de São Vicente completamente diferentes desses que são divulgados aí, que são apresentados com relação à arrecadação, entrada e saída dos recursos da Prefeitura. Ele mencionou, inclusive, que o comprometimento com a folha de pagamento já estava superior a 60%. Bem lembrado. Estourou o limite prudencial. Exatamente. Já faz ferindo aí a lei de responsabilidade fiscal. Isso tem apontamentos do Tribunal de Contas. Exatamente. Tem apontamentos do Tribunal de Contas. Isso não é desse ano, não. Já de anos anteriores aí, dessa gestão. Camila, participações aí com a gente? Sim, ainda falando em São Vicente, o Elias do Rio Branco pergunta ao vereador: se for eleito prefeito, o senhor acha que fica melhor para governar e fazer o município crescer, já que o atual presidente é do mesmo partido que o senhor? Elias, isso é muito importante para São Vicente. Hoje nós temos acesso ao governo do estado e agora ao governo federal. Isso abre uma porta de oportunidades para São Vicente nunca vista nos 484 anos de história da nossa cidade. Então, hoje, nós nos sentimos preparados para enfrentar esses desafios, buscar os recursos que vão somar com o orçamento próprio do município, para que a gente consiga realizar muitas coisas importantes na cidade, colocar em dia essas questões do funcionalismo, colocar em dia a questão da educação, que hoje sofre muito com fechamento de creches, com funcionários que não recebem, escolas que funcionam só 2 horas. Óbvio que isso vai ser uma grande oportunidade para todos nós na cidade de São Vicente. Você conhece o Michel Temer? Conheço. Nós fazemos parte do grupo dele em São Paulo. Nós temos acesso ao presidente Michel por conta disso. Em São Paulo, nós temos um grupo político que é liderado pelo nosso presidente do partido, Baleia Rossi, com o secretário-geral, que é o Caruso, e nós temos essa facilidade de acesso exatamente por fazermos parte desse mesmo grupo. Isso facilitará muito a nossa interlocução junto com o governo federal para que a gente consiga trazer muitos recursos para a cidade de São Vicente. Muito bem. A gente vai na sequência trazer mais perguntas, mais participações, continuar falando de São Vicente, mas surgiu uma curiosidade aqui com relação ao novo ministro da Justiça e Cidadania. É isso, né? Justiça e Cidadania. Alexandre Moraes, que era muito criticado enquanto secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Bom, ele fala sobre a forma de indicação do Procurador-Geral da República. Hoje é o Rodrigo Janot,
tem mais um ano e pouco, né, como procurador ainda no cargo, sai em setembro de 17. Setembro de 17, né? Então ele disse que quer mudar essa forma, né, de indicação, de nomeação, e defende que o governo Temer não nomeie, não indique obrigatoriamente o mais votado da tal lista tríplice enviada pelo Ministério Público. Diz que o Ministério Público já tem muito poder, poder demais, né, e que não pode ser um poder absoluto. Você pensa assim também, Pacilo? Eu vou um pouquinho além, viu, Boturão? Eu acho que o Ministério Público deveria indicar, através de participação democrática de todos os seus integrantes num processo de eleições, ele deveria indicar quem eles entendem que deveria ser o Procurador-Geral. E isso deveria também acontecer no Supremo. Mas é assim hoje. Hã? É assim hoje. Não. Os procuradores votam. Mas o governo, eu acho que não precisaria nem indicar, o governo deveria aceitar o mais votado. Isto realmente seria um respeito ao Ministério Público, às urnas, à independência entre os poderes, né? Por que eu vou escolher alguém daquela... Mas tem sido assim. É que não é uma regra, mas tem sido uma prática. Mas esta é uma prática que prestigia realmente o interesse e a vontade do Ministério Público. Não, o Ministério Público deveria ser assim também no Em São Paulo foi diferente. A escolha do Procurador-Geral de São Paulo eu acho que é um equívoco. Não foi o mais votado pela categoria. Eu acho que é um equívoco. Não, mas é que está. Se é uma lista tríplice, né? Aí fica à disposição do governador, do presidente. Por isso que eu falei que além, eu indicaria, se for, o Ministério Público deveria indicar, olha, quem nós entendemos que é realmente o representante que tem condições de levar as aspirações, de comandar a instituição. Não, sem lista tríplice. Sem lista. O único nome. Sim, único, claro. Se bem, isso que está acontecendo, na verdade, vem acontecendo nos governos do PT, né? Desde o presidente Lula, 2003 para agora, 2015 foi a última indicação, né? Ou foi agora, 16? 16 do... A renovação do janeiro 16. Foi renovado o mandato dele agora? Foi. Então, o presidente Dilma o indicou, né? Por ser o mais votado dessa tal lista tríplice que foi apresentada a ela, como o Lula também fazia isso. No Fernando Henrique era um pouco diferente, né? A forma. Não era dessa maneira. Vocês têm opinião divergente, Heraldo? Eu acho que esse modelo ele é bom. Se você não escolher o mais votado, o escolhido realmente fica numa situação desconfortável. O Lula, todas as vezes que escolheu o mais votado. Dilma também. É um caminho mais óbvio, até por conta, né, da questão de você legitimar quem está assumindo. Você coloca lá o que prestigiar o processo numa terceira colocação dentro de uma lista tríplice e, de repente, ele não se sinta tão... Então vocês não estão simpatizando muito com a ideia eu sou a favor. Talvez o que o ministro esteja falando, eu acredito que tem que dar a liberdade de se indicar os 3 nomes, mas que não tenha a obrigatoriedade de indicar o primeiro, o segundo ou o terceiro. Que tenha a liberdade de quem é o executor, que escolha quem vai ser a pessoa que ele melhor se identifica, que o governo melhor se identifica. Mas aí ele fugiria dessa lista tríplice? Pessoal, não. Dentro da lista ele escolhe um, não com a obrigatoriedade de ser o primeiro. Mas não existe uma contradição nisso, porque a instituição, o Ministério Público no caso, escolhe quem eles entendem habilitado, porque eu que sou um poder, um outro poder, eu vou avaliar uma escolha que foi feita. Eu vejo que é uma intervenção, inclusive. Não, nesse foi a intervenção do que são os ministros do Supremo? Não, mas então, eu acho que nós temos que consertar, porque a democracia não é só depositar voto na urna no dia 15 de novembro, outubro, Agora, etc. a verdade é que esses... Nós temos que mudar isso. Os ministérios públicos, nos estados e a Procuradoria-Geral da República, ele também tem o seu viés político. Na verdade, o que eu acho que o Alexandre de Moraes quer acabar é com isso. Ou, pelo menos, diminuir a força desses grupos que têm o poder, né, de indicar quem vai ser o procurador-geral. Mas, Geraldo, são as urnas deles que indicam. São urnas. Democraticamente vão lá os 3 nomes mais votados. Eu acho que o presidente. A política fica quando você escolhe, por exemplo, o menos votado. Primeiro que já é um constrangimento perante a instituição. E depois ele fica, queira ou não, obsequioso no mínimo. Por mais vontade que ele também tem. no 5º Constitucional. Aliás, eu sou contra o 5º Constitucional. Quem quiser entrar no Judiciário, para o Ministério Público e para a advocacia. Eu concordo em gênero e grau. Acho que eu avanço. Não tem Indicam-se os nomes. Quem vai escolher lá.
Mas você já viu, as escolhas são... Michel Temer já afirmou que ele vai escolher o mais votado, vai manter a tradição e escolher o mais votado dessa lista. Acho que ele vai ser coerente com o processo democrático. Né? Ele vai prestigiar a instituição. Se é para mudar, então que se mude... a forma de escolha. A forma de escolha não. O Ministério Público vai eleger. Sim. Vai eleger e o presidente da República vai referendar. Acho que deveria ser assim no judiciário também. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, um intervalo e já a gente volta com participações importantes do telespectador e outros temas aqui de Santos, São Vicente e do país. Já. Muito bem, voltamos na sequência aqui do painel regional, direto e reto com a nossa Camila Lois, né? Sempre com participações importantes do telespectador que está acompanhando a gente, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. Sobre a reunião que o prefeito Billy promoveu com os pré-candidatos a prefeito em São Vicente, o Custódio Fernandes pergunta ao vereador. Perguntou se o senhor participou dessa reunião e o que você acha dos 14 milhões de dívidas mensais. E se o senhor for prefeito, como vai resolver esse problema? Não participei dessa reunião que o prefeito propôs lá, até porque nós conhecemos os números da prefeitura, nós conhecemos os desafios. Eu gostaria muito que ele apresentasse ali soluções. E nós sabíamos que seria uma reunião fechada, não seria uma reunião aberta, uma reunião que eu não entendo eu entendo que não é necessária. Nós precisamos avançar buscando soluções. Caso a gente ocupe a cadeira de prefeito, a partir de 2017, nós estaremos equacionando esses problemas. Nós vamos diminuir esse déficit, vamos fazer um enxugamento da máquina, com redução de secretarias, com redução do quadro de cargos comissionados, revisão de contratos, fazer com que a prefeitura tenha uma saúde financeira positiva, para assim a gente conseguir avançar em tudo aquilo que a gente sonha para a cidade de São Vicente. Muito bem, Camila. Lucas Menezes, de Praia Grande, pergunta. Ele diz, eu vi a entrevista do Temer ontem no Fantástico e em um certo momento ele afirma que os votos que Dilma ganhou também foram dele. Mas quando ele é questionado sobre a cassação da chapa eleita, que implicaria a saída dele do poder, ele afirma que a campanha dele foi diferente da campanha de Dilma. Qual a lógica desse senhor? Ele pergunta. Na minha opinião, lógica nenhuma, não. Lógica nenhuma. Se ele foi votado junto com a Dilma na chapa, se derrubar a chapa, cai os dois. Aí há uma diferença. Ela não responde por um ato eleitoral. Ela responde por um ato administrativo de responsabilidade dela. Das contas. Das contas dela. Não são contas de campanha. São contas dela como presidente, de pedaladas que ela deu. Não, mas na chapa. Não, mas a chapa não tem absolutamente... Não, mas não tem... Tem a ação do PSDB lá. Tem, mas a questão que está em pauta não é essa. Não, mas ele está questionando isso. Ah, sim, mas aí a gente não pode ir pela suposição. Se houver uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, efetivamente vai alcançar o Sim, mas daí por um problema eleitoral. O ato que ela está respondendo, que fez com que houvesse esse momento de aprovação, de sequência da investigação dos atos, é por conta de um ato administrativo, não eleitoral. Não, sem dúvida, não tem dúvida com relação a isso. Mas a explicação dele é que, do presidente, que são contas distintas. A vice-presidência tinha uma conta e a presidenta tinha outra conta. Então, são verbas distintas. E na prestação de contas, na administração das contas, o entrave está lá nas contas da Dilma Rousseff. Isso aí podia estar essa é a explicação dele, claro. Na época do Jânio Quadros, tem uma posição que era diferente. Por isso ele votava no presidente numa chapa e no vice de outra, não tinha problema nenhum. Se o governo deslanchar, melhor dizendo... vamos esquecer isso, claro. É lógico que o Gilmar Mendes vai deixar adormecido esse processo lá no TSE. Agora, se houver problema aí, meu amigo, vamos partir para uma eleição indireta. Mas é um perigo, eleição. Tem que ser eleição, porque senão vai assumir o Maranhão. Doutor? É verdade, hein? Senão vai assumir o Maranhão. É verdade. O Maranhão ele é o... Ou ele não Na é? sequência, Ele é o presidente em exercício da Câmara. Mas eu estou pedindo a cassação dele lá também. Não, estou pedindo, mas tem que caçar primeiro, né? Mas vão caçar quem? O vice. Aí tem que fazer eleição para o vice. Isso. Porque o presidente continua sendo o Temer, o Cunha. O Cunha.
Que agora pediu licença para frequentar a Câmara. É muito complicado. É muito complicado. Ele não pode entrar nas dependências da Câmara dos Deputados, né? É muito complicado. Ele está pedindo licença ao tribunal para poder frequentar a Mas Câmara. é curioso, tudo bem, ele tem o mandato dele suspenso, mas ele, como cidadão, pode adentrar, como qualquer um pode. O mandato dele não está suspenso. Está né? suspenso. O mandato suspenso? Suspenso. É uma loucura que Ele não pode atuar como deputado federal nem como presidente da casa, né? Juridicamente é uma loucura que quem deveria suspender o mandato dele é a Câmara, não o Supremo. Mas na nós já ausência, discutimos isso aqui na bastante, ausência da questão política, pode ter certeza que o judiciário vai cada vez mais Vocês acham que o STF o STF com o ministro relator da Lava Jato, Teori Zavascki, teria mandado alguma mensagem para ele: olha, eu vou fazer isso aqui, você fica quieto aí, não responde, você vai ser preso. Eu vou te prender porque você está tentando impedir o avanço das investigações. E o Temer, então, deu uma recuada e acabou aceitando, porque nenhum advogado em sã consciência, ninguém em sã consciência aceita essa interferência do judiciário na Câmara dos Deputados. Só se aconteceu alguma coisa assim, vocês concordam? Eu acho que não. Mas ali já estava em articulação um movimento do Lewandowski e do Marco Aurélio no sentido de invalidar aquilo que o Maranhão fez, o Supremo iria fazer. Então, na verdade, o que se fala é que o Teori Zavascki lá desarmou uma bomba que estava para explodir lá no Supremo. Então aceitaram. É melhor aceitar, porque a mulher está afastada, a presidenta está afastada, e vamos dar curso no processo no Senado Federal. E ele antecipou a pauta dele e decidiu. E isso é uma realidade, a tua observação é apropriada, porque foi 11-0, né? Isso. Quer dizer, foi unanimidade. Pô, foi 11-0, mas tudo bem. Por que o Cunha aceitar isso? Isso é uma invasão de poder sobre o outro, uma interferência. Mas é aquilo que você falou. Com certeza o Temer o chamou e falou: escuta, vamos aceitar. É isso que eu estou falando. Essa solução, vocês concordam com essa que é melhor, porque senão o jogo vai travar muito mais ainda, você vai em cana. E a sua esposa também, e sua filha também. Pois é. Porque até agora poderiam ter sido presas, né? Por contas ilegais na Suíça, enfim, né? E por enquanto não aconteceu nada. Bom, Camila, pois não. Jurandir Pereira pergunta: Boturão, a Dilma não pode ser processada por gestão fraudulenta? A ex-presidente da Argentina, segundo noticiários, está sendo processada. Eu não sei, talvez até possa, né? O que você acha, Pacílio? Eu acho que sim, a Cristina Kirchner está sendo processada. Desde que o Congresso apure que houve realmente uma irregularidade, um desvio de finalidade do ato dela, né? Isso eu acho que vai ser natural, inclusive. Eu acho que vai até acontecer. Você acha, Pedro? É meio que natural, é possível, havendo essa comprovação, obviamente que sofrerá algumas ações aí processuais para que, né, ela seja penalizada, para que ela seja culpada. Ela vai viajar pelo Brasil, vai viajar ao exterior, não é? Porque as contas de 2015 já estão lá no TCU, né? E com certeza serão reprovadas também. Ela vai continuar fazendo campanha, segundo informações que eu tive. Eu tenho a impressão que o PT vai se descolar completamente dela, mas ela vai usar a estrutura que está à disposição dela para buscar o mandato, né? Para continuar aí por aí, dizendo que o Temer é isso, o Temer é aquilo, vai procurar o apoio nos países que não entendem que foi legítimo. Vai ficar uma voz isolada no meio de tudo isso, aonde ela estiver. Não terá nenhum apoio nem do PT. Nem do Partido dos Trabalhadores. Também acho que não. Camila, mais participações com a gente aí? O Antônio, da Ponta da Praia, pergunta: com quantas gestões um político aposenta? Existe algum projeto sobre a reforma da Previdência dos políticos? Olha, o político não aposenta com quantas gestões nenhuma. Ele tem um limite no executivo, né? Prefeito, eleito e reeleito. Sequência, né? Uma sequência. Eleito e reeleito. Depois ele obrigatoriamente tem que indicar alguém. A aposentadoria do político é o povo que tem que dar. O povo precisa votar certo, precisa votar com consciência, precisa estar atento aos políticos que está votando. Nós vivemos um novo momento na política. A gente precisa acabar com a velha política e colocar em pauta a nova política. A política de resultados, a política que respeita o povo,
a política que consegue fazer com que a máquina pública ande e caminhe dentro da normalidade. Então, o eleitor, ele tem que ser aquele que vai dar aposentadoria para o político. Tem muito político aí precisando aposentar. Acho que o telespectador fala também no sentido da aposentadoria, se cumprir 1, 2, 3 mandatos, mas isso não tem mais, isso acabou. Não tem. E ele estaria automaticamente recebendo. O governador tem da Previdência. Não tem? Tem aposentadoria? O governador Não tem mais. O governador não tem mais aposentadoria? Não. O senador tem aposentadoria? Ele vai aposentar se ele tiver tempo de contribuição, mas não pelo... O senador não tem tempo de pelo contribuição? exercício do cargo. Não, acabou. Acabou? Acabou. Acabou agora com essa mexida? Já faz tempo. Eu não tenho certeza, não tenho convicção, mas parece que sim, né? Parece que Agora, os Estados Unidos têm uma fórmula que eu acho bastante interessante, né? O cidadão se elege presidente da República com direito a uma reeleição. Concorre à reeleição. Se ganhar, mais 4 anos. E aí nunca mais na vida pode ser candidato a presidente. Como ao governador dos estados também, da mesma forma. Mas parentes assim. podem. Parentes podem. Não tem problema, mas ele não pode. Ele não pode. Ele não pode. Interessante. No caso do Clinton, agora a esposa está concorrendo. Nós acabamos com a reeleição também, não acabamos? Hã? Nós não acabamos aí com a mini-reforma do ano passado com a reeleição? Não foi aprovado ainda, né? Não foi definido. Não está definido. A eleição continua. Tem que... A reeleição seguida, né? Fora disso, pode, infelizmente. Não sei. Deu a sua contribuição. Passou lá 8 anos, está ótimo, está muito bom. No meu entender, seriam 4 anos, não precisa de tanto. Não precisava... acho que os Estados Unidos tem uma forma interessante. 5 anos. A reeleição, eu não conheço um local onde a reeleição tenha sido... A sequência de mandato dos outros 4 anos tenha sido exitosa, tenha sido positiva, na mesma intensidade que foi o primeiro mandato. Eu não conheço. 5 anos seria o ideal para um governante poder fazer o seu trabalho. Mas isso você fala no Executivo. No Executivo. Camila, mais participações com a gente? Sim, o Sérgio Gomes opina dizendo: e a CPI da Previdência não vai ter. Acabaram com a Previdência e não se fala se vão fazer algo. E os trabalhadores, mais uma vez, que vão sofrer com isso. CPI da Previdência? Tem alguma CPI instalada no momento? Eu não estou sabendo também que tem alguma CPI. Acabou, né? Essa coisa da Previdência é antiga, né? O Sérgio Pardal é um dos previdenciários mais conhecidos aqui da cidade, enfim, né? Uma figura que tem um conhecimento extraordinário, né, sobre Previdência, garante que a Previdência é superavitária, né? Há estudos seríssimos que apontam isso. Na verdade, o que a torna deficitária são exatamente esses programas que saem do cofre da Previdência, como falamos aí no primeiro bloco, né? Camila, tem mais alguém com a gente? Sim, Uriel do Campo Grande pergunta: até quando o presidente interino e a antiga oposição vão fazer críticas a um governo do qual participavam? Isso não pode classificá-los como omissos e irresponsáveis? Acho que não, né, Pedro? Omissos e irresponsáveis, eu diria que não, né? Mas realmente é uma coisa meio estranha, né? Porque tem ali 7, 8 ministros que participaram dos governos Dilma e Lula, né? Sei lá. Mas qual é a força de um vice-presidente? Não tem. Quem manda é a caneta da presidente. Nenhuma. É completamente figurativo, né? Nenhuma. Aliás, ele colocou isso no papel, né? Uma carta aberta que ele escreveu. Colocou isso no papel. Poderia ter sido aproveitado nessa articulação política que... Antes, né? Antes daquela proposta. Exatamente. Com certeza. Mas é um governo que veio com a mentira, né? Com estelionato eleitoral. Então ficava difícil sustentar aquilo depois e falar, olha, nós mentimos porque a gente precisava do voto para se eleger. Aí eu acho que mata qualquer político. Fernando Collor disse que falou isso a Dilma. Peça desculpas à nação, porque do jeito que vai... Eu sei o que eu estou falando, hein? Fica difícil também aceitar um conselho, né? Mas o ex-presidente Lula foi lá buscar o apoio dele, né? É lógico. Trouxe ele precisou. O Lula postou para todo mundo para bordo. Só o PSDB que não podia. O resto pode entrar, Maluf, Collor, quem quiser entra. Estamos fechando o painel regional. Obrigado a você que acompanha mais uma edição. Pedro Gouveia, obrigado por estar com a gente. Geraldo. Pacilo também, e a Camila diariamente conosco, né, acompanhando a sua participação e a nossa produção. De segunda a sexta estamos juntos, 1h30 da tarde ao vivo, com a reprise às 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta. Obrigado.